Salve, salve, meu aluno! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui da Nova Concursos, iniciando com você mais uma edição do nosso Top Atualidades da Semana. Meu querido aluno, olho na tela, os 5 temas mais importantes de atualidades da semana. Essa aqui é a nossa 29ª edição, tá? Tá aqui para você, 29ª edição. Eu sou o professor Heitor Ferreira. Se você ainda não me acompanha, está estudando atualidades errado, viu? Segue o professor nas redes sociais. Agora, antes de qualquer coisa, fala comigo nos nossos comentários qual é a sua cidade e o seu estado e para qual prova ou para qual banca você está estudando, porque aí eu consigo edificar o nosso próximo encontro aqui do Top Atualidades já em cima das suas características prioritárias. Agora, vamos aos trabalhos. Para começar bem, eu vou para o top 5, lembrando que o top 1 é o mais importante de todos. Cuba em crise. O colapso do turismo aprofunda a recessão e expõe o isolamento da ilha. A crise cubana está intimamente ligada aos problemas e aos boicotes estadunidenses, sem sombra de dúvida, tá? Conhecida mundialmente por suas praias paradisíacas, pela rica arquitetura colonial espanhola e pela forte identidade cultural, Cuba enfrenta uma das maiores crises do setor turístico de sua história recente. O país, que durante décadas dependeu do turismo internacional como uma das principais fontes de divisas, convive hoje com hotéis vazios, ruas sem visitantes e uma economia em acelerado processo de deteriorização. Grande parte deste cenário foi agravado pelo endurecimento das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos durante o governo atual de Donald Trump, né? Medidas que restringem viagens, investimentos, transações financeiras envolvendo a ilha. O cenário é devastador. Um dos maiores símbolos deste declínio é Havana Velha, o centro histórico fundado lá no século XVI e reconhecido internacionalmente como um dos mais importantes conjuntos da arquitetura colonial espanhola das Américas. O local que antes recebia milhares de visitantes diariamente, hoje apresenta as ruas praticamente vazias, comércio enfraquecido e uma forte redução das atividades econômicas. Temos aqui um cenário muito complexo e é um boicote por questões ideológicas, políticas, que está aumentando para com o governo cubano. Dito isso, o top 4 da nossa semana já bipou na sua tela. Pega essa notícia: Iêmen enfrenta avanço da cólera em meio à guerra e ao colapso do sistema de saúde. Olha essa informação. O Iêmen vive uma nova emergência humanitária, com o avanço dos casos de cólera, doença infecciosa transmitida por água e alimentos contaminados. Após mais de uma década de conflitos armados, o país enfrenta um sistema de saúde fragilizado, infraestrutura sanitária destruída e dificuldades para garantir o acesso à água potável. Fatores que favorecem a rápida disseminação da enfermidade. Aí tem um detalhe: na província de Tais, no sudoeste do país, o hospital Al-Jumwouri opera sob intensa pressão. Por quê? Há um crescente número de pacientes infectados por cólera e isso torna-se uma emergência de saúde, tá? Ah, professor, por quê? Porque a situação do Iêmen está na contramão da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como, por exemplo, o ODS 3, que fala de saúde e bem-estar, e o ODS 6, que fala de água potável e saneamento. A situação do Iêmen, mediante a uma crise estrutural, está afetando toda a comunidade. Então, obviamente, isso é um tema de grande projeção que
ganhou as mídias na semana passada, então pode ser objeto de questão de prova. Dito isso, agora deixe-me fazer um convite rápido para você. 3 ondas de concurso estão chegando e o próximo aprovado pode ser você. Vem para nossa assinatura prêmio por uma condição especial, 12 de R$ 34,90, tá? E agora, para a gente avançar, o meu top 3, que poderia ser o meu top 1, tá? Europa registra o junho mais quente da história e reforça o alerta sobre a aceleração das mudanças climáticas. Professor, aqui eu tenho um problema estrutural? Sim, tá? São os chamados impactos. Impactos do que, professor? Das mudanças climáticas. A Europa Ocidental viveu o mês de junho mais quente desde o início dos registros meteorológicos, segundo dados do Serviço Copérnicos de Mudanças Climáticas. A União Europeia, a intensa onda de calor que atingiu o continente no fim do mês provocou recordes de temperatura, sobrecarga dos sistemas de energia elétrica, interrupções do funcionamento de escolas e diversos impactos sobre a população e a economia. Preste muita atenção. A escalada global, de junho no tocante ao calor faz parte de um quadro de mudanças climáticas que o Copérnicus vem analisando há muito tempo. A Europa Ocidental tem uma temperatura média que atingiu 20,74 graus, ficando mais de 3 graus acima da média histórica, calculada entre 1991 e 2020. Professor, a área monitorada pelo Copérnicus compreende a qual parte da Europa? Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e parte da Áustria. Regiões que estão enfrentando sucessivos episódios de calor extremo. Temos um problema de primeiro escalão, os impactos das mudanças climáticas dentro da sociedade europeia, e isso reverbera desdobramentos e mudanças no nosso país, tá? Tenha essa ideia em mente. Professor, tá anotado. Acabou? Claro que não. Volta para a tela comigo e aí eu chego no meu top 2. Um olhar para o Brasil que está muito ligado ao nosso top 1. El Niño ameaça o agronegócio. Fenômeno climático pode impactar a produção, preços e a segurança alimentar. Aqui nós estamos usando o chamado NOAA. Professor, que é isso? O NOAA é a Administração Nacional Oceânica Atmosférica dos Estados Unidos. É a nossa metodologia de análise. Olha essa informação. A possibilidade de um El Niño entre os mais intensos já registrados acende um alerta para o agronegócio brasileiro e mundial. O Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas. Caso as projeções se confirmem, o fenômeno poderá provocar mudanças significativas no regime de chuvas, comprometendo a produção agrícola, a pecuária, a oferta de alimentos e os preços de importantes commodities no mercado internacional. Por que é uma preocupação internacional? Porque o Brasil tem este papel. Segundo os dados do nosso NOAA, este evento pode figurar entre os mais intensos desde 1950. No Brasil, os efeitos do El Niño costumam variar entre a região, né? O fenômeno tende a aumentar o volume de chuvas no Centro-Sul, favorecendo enchentes, alagamentos, dificuldades durante plantio e colheita, enquanto provoca a redução sistêmica das chuvas na região norte e nordeste. Então, obviamente, este El Niño, que tem sido aí analisado por especialistas, pode gerar um dos maiores impactos, um dos maiores efeitos da nossa história recente. E agora, para fechar, eu tenho o último tema, e é um tema que nós já vimos na semana passada, mas ele volta, porque a cerimônia continuou e eu tenho que destacar
outros desdobramentos. O nosso top 1, sucessão no Irã. Rumores, desinformação e IA marcam o funeral do Ayatollah Ali Khamenei. Por que que isso importa para a gente? A cerimônia fúnebre do Ayatollah Ali Khamenei, morto em ataques israelenses coordenados com os Estados Unidos, foi marcada não apenas pela repercussão política da sucessão do Irã, mas também pela disseminação de rumores e conteúdos produzidos por IA, evidenciando um novo desafio para a geopolítica contemporânea: a desinformação digital. E aqui tem um detalhe, né? Qual? A sucessão ficou nas mãos de quem? Do Mojaba. Deixe-me arrumar aqui. O nosso Mojaba Khamenei. Só que o Mojaba, filho do Ali Khamenei, sucessor, o novo Ayatollah, ele não aparece efetivamente, né? Então, durante o funeral realizado na cidade de Mashhad, uma figura com o rosto completamente coberto chamou a atenção ao integrar o grupo de autoridades responsáveis pela oração fúnebre. A imagem rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, alimentando as especulações de que se trataria do Mojaba Khamenei, apontado como novo líder supremo do Irã, né? Que teria comparecido disfarçado à cerimônia. Na verdade, no dia em que ele foi escolhido o novo líder, ele sofreu um atentado e, segundo as notícias na época, o rosto havia sido um pouco dilacerado. E aí cria-se este cenário para a gente pensar, para a gente analisar. Era o Mojaba, não era? E aí, na sequência, começa toda aquela discussão e as juras de que ele vingaria a morte de seu pai, a ameaça de que iria matar Donald Trump. Então, este cenário ganha uma repercussão enorme. Nós temos sempre que analisar, que pensar, que estruturar estes aspectos. E agora, para fechar o nosso Top Atualidades da semana, eu jogo na tela e lhe faço mais um convite. Assinatura Prêmio, 18 meses. Preparação simples e descomplicada, mais de 500 mil questões para praticar, planos de estudos, tutoria especializada e muito mais. Hoje, 12 de R$ 34,90 ou apenas R$ 418,80 à vista. Quer ser o próximo concursado da família? Clica no link no descritivo e vem estudar comigo aqui na Nova Concursos. Bate um print agora, printou, marca o @Nova Concursos, o @pergunta pro Heitor, posta nas redes sociais e já segue as nossas redes, além de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. A gente está no caminho de 1 milhão de inscritos no YouTube e você fará parte disso. Um grande abraço e a gente se vê na próxima segunda. Tchau, tchau.